Que o Senhor abra mesmo o nosso entendimento e que a gente possa receber do Espírito, não de homens, mas do Espírito Santo, o entendimento, porque Ele é a unção que ensina todas as coisas, né? Então, a gente é um instrumento humano, mas se o Espírito Santo não der vida, é Ele que ensina, não tem outra maneira. Bom, na nossa última aula, há 2 semanas atrás, a aula 5, a gente falou da origem das nações, com os filhos de Noé, né? Dos 3 filhos vieram todos os povos que existem hoje. Falamos da confusão das línguas que Deus teve que interferir para que o desvio não fosse tão grande que ele tivesse que realmente acabar com tudo. Então, ele preservou Noé com seus filhos, veio o dilúvio, mas assim mesmo, logo em seguida, houve uma rebelião tremenda, que a Torre de Babel é o símbolo disso. Obrigada. Então, Deus confundiu as línguas para espalhar o povo e estancar aquela rebelião sem fim. E aí, gente, ficou provado que as nações, porque até ali Deus lidava, era um povo só, uma língua só, mas ficou provado que as nações rejeitaram a direção de Deus, rejeitaram o governo de Deus. Então Deus espalha, as nações surgem as nações, e Deus interrompe a sua revelação para esse todo, né, que era um povo só. E Deus busca, e as nações foram criadas, e Deus busca um homem dentre as nações. Lembra quem era? Ó, todo mundo lendo a apostila hoje, hein? Decorando. Quem era o homem que Deus buscou para fazer uma família, um povo e uma nação? Abrão. Antes era Abrão, né? E nós falamos de Abrão na nossa última reunião aqui. Ele era um caldeu, era de Ur da Caldeia. Ele creu em Deus, foi obedecendo a cada revelação que Deus fazia para ele. Deus então passa das promessas que ele estava fazendo para um pacto. E isso, o que era? Deus trazendo aquele pacto eterno da salvação para a terra. Agora fazendo com o homem, porque o problema era com o homem. Quando Jesus se comprometeu nesse pacto na eternidade passada, era sobre o homem. Então, quando Deus faz aquele pacto que nós estudamos na nossa última aula, um pacto incondicional, era a aliança eterna chegando na terra. E o Senhor depois muda. Eu estou lembrando para vocês a progressão da revelação de Deus. E esse é o método dele. Então, isso com a gente também. A progressão, porque a gente não daria conta de uma vez só. A nossa santificação também é uma progressão. Esse é o método de Deus na Bíblia inteira. Então, ele muda o nome de Abrão para Abraão. E esse Ram é um pedacinho do nome de Deus dentro do nome dele. Mas também, por causa da aliança, o Senhor praticamente muda o seu próprio nome. Ele começa dali em diante a ser chamado de o Deus de Abraão, depois de Jacó, de Isaque e depois de Jacó. E aí ficou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, pertencente ao nome de Deus, porque era aliança, gente. A aliança era assim. E aí Deus vai instituir o sinal deste pacto. Lembra que sempre eu disse que todos os pactos que Deus faz têm um sinal? Lembra de Noé? Ele colocou o arco-íris para que a gente se lembrasse do pacto que ele fez com Noé, representando a raça, lógico.
que nunca mais a terra iria ser destruída por dilúvio. E o arco-íris é esse sinal. E com Abraão, ele faz um sinal do pacto, para o pacto ser lembrado. Qual que é o sinal do nosso novo pacto que a gente faz? Quando você toma a ceia, é para lembrar do pacto que nós temos. A ceia é o sinal do pacto para nós hoje. Todos os pactos de Deus têm um sinal. E para Abraão ele faz a circuncisão. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e assim servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino, nas suas gerações, devem ser circuncidados. A minha aliança estará na carne de vocês, e será aliança perpétua. O incircunciso que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio deve ser eliminado do meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. E essa frase, que não tiver sido circuncidado na carne, deve ser eliminado, no hebraico está assim: quem não for cortado, será cortado. É interessante. Quem não for cortado na carne do prepúcio, será cortado do povo, porque quebrou a aliança de Deus. Quando o pai circuncidava o filho ao 8º dia, vocês sabem por que é ao 8º dia? Vocês sabem por quê? Porque no 8º dia é o pico da vitamina K, que é a vitamina da coagulação no ser humano. Olha que coisa incrível. O 8º dia de um homem, ele tem o pico da coagulação, a vitamina K que faz isso, o pico da vitamina K, e então não havia hemorragia, sangramento, né? Demais. Tudo tem um motivo, gente. Então, o pai, quando circuncidava o seu filho, ele estava falando que ele cria nesse pacto eterno, de geração em geração. Por isso era feito no órgão reprodutor, para lembrar de geração em geração. Além de ser uma medida higiênica, né? A circuncisão, o que é a circuncisão? O símbolo da circuncisão é a extirpação, o símbolo, o que simboliza do que é ruim. Eu vou só ler uma passagem de Romanos 2, 29, se você quiser, você pode abrir, para você ver isso, o que significa a circuncisão. Ela é falada em Colossenses, ela é falada em Deuteronômio, já fala da circuncisão do coração. Mas em Romanos 2, no verso 29, porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Então, a circuncisão é a extirpação do que é ruim no nosso coração. Falando de uma maneira bem prática, é quando você tira da sua vida o eu quero, eu sinto, eu penso, e deixa Jesus fazer isso. É Jesus vivendo em você, é arrancar o eu. Isso é a circuncisão espiritual e o sentido dela. Depois
continuando lá com Abraão, Deus muda o nome de Sarai para Sara, com H no fim, Sara, que também tem um pedacinho do nome de Deus e significa princesa. E ele promete que ela terá o filho que vai herdar as promessas que ele fez para Abraão. O filho dela iria herdar, um filho nascido dela. E Isaac chama riso porque Sara riu, ela tinha 90 anos, era estéril, nunca ela teve filhos, lembra do problema da Agar? E já tinha passado da idade de uma mulher ter filho. E Abraão, com 99 anos, também ele já não gerava mais filhos. E para Deus mostrar que é Ele que construiu e fez essa nação. E agora Deus tem um homem na terra com o qual Ele fez a aliança eterna, chegando aqui. Mas quando chega em Gênesis 22, de 1 a 14, não tem a transparência, eu vou ler. A transparência é uma coisa antiga, né? É que quando eu dava o panorama era tudo com transparência, gente. Faz 20 anos, né, que eu não dei mais, ficou na gravação. Mas nós não temos o slide. Mas Deus prova Abraão. Ele prova Abraão na aliança. E ele pede o seu filho em sacrifício. Atente para as palavras da descrição disso. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Eu quero que vocês vão fazendo a cena na sua mente. Levantou de madrugada, arrumou tudo, pegou 2 servos, o Isaque, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia, 3 dias de viagem, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque. Mentaliza isso. Sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, Abraão, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os 2 caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali, Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, o deitou no altar em cima da lenha e, estendendo as mãos, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro
preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por causa da aliança, Abraão nem pisca. Ele levanta de madrugada e pega o seu filho. Você já imaginou? Quando a coisa assim, de repente, ele caminhou 3 dias com aquilo na cabeça: eu vou matar o meu filho. Eu vou matar o meu filho. É verdade que ele sabia que de qualquer forma Isaque ia sair vivo. Isso está escrito em Hebreus. Hebreus informa que Abraão sabia, porque lógico, gente, Deus não prometeu uma descendência como a areia do mar, como as estrelas do céu, através de Isaque. Como é que ele ia morrer? Ele sabia, mas a obediência tremenda. E ele achou que Deus ia ressuscitar ele dos mortos. E de fato, figuradamente, ressuscitou. Não ressuscitou, gente? Ele já era um menino morto. Estava amarrado. E às vezes eu fico também impressionada com a obediência do Isaque, porque ele devia ter cerca de 14 anos. E ele se deixou amarrar e ser colocado naquele altar. Porque ele era um menino instruído pelo seu pai nas coisas de Deus. Tenho certeza disso. E Isaque, o filho de Abraão, foi oferecido ali no altar por causa do pacto. Abraão, naquele pacto, ele simbolizou a humanidade. E Deus fez o pacto com um homem, né? E ele não negou o seu filho. E Deus também não negaria o seu. Lembra do pacto? Tudo que é meu é do meu companheiro de pacto, tudo que é dele é meu. Abraão não negou o seu filho. E Deus também não ia negar o seu filho. E eu queria que vocês reparassem nessa passagem as figuras, as sombras do que Jesus ia fazer. Isaque carregou sobre os seus ombros a lenha, figurando Jesus levando a cruz. E ali tudo era uma figura disso. Mas Isaque foi substituído por um carneiro. Mas Jesus não. Jesus foi o substituto do homem. A faca não desceu sobre Isaque, mas desceu sobre Jesus, por amor de nós. Deus não poupou. Olha, gente, a perfeição do plano de Deus, a gente perde isso. Sabe, a gente precisa de prestar atenção, de ver a perfeição, essa aliança sendo feita. Abraão dando o seu filho, ele fala assim: me sacrifica o seu filho, o seu único filho a quem amas. O que Deus falou sobre Jesus um pouco antes dele ser entregue? Este é o meu filho amado. É interessante que Isaque e Jesus são os únicos na Bíblia que são chamados de unigênitos. Isaque também é chamado de unigênito. O que significa unigênito? O único nascido daquela forma. Então há muita sombra aí de Jesus. Aí começa a família de Abraão, né? Vocês entenderam bem o pacto e o sinal do pacto. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, e Jacó teve seu nome mudado para Israel, e Jacó gerou 12 filhos que deram origem às 12 tribos de Israel. Tem muita gente que não sabe disso. Eu queria que pusesse o slide 2, o slide 3. Isso aqui é mais um passo na aliança de Deus. Abraão tem seu nome, Abraão recebe o título de aliança. Esse negócio de falar
Abraão amigo de Deus não é uma expressão assim, porque pôs lá de qualquer jeito. Era um título de aliança. Moisés era amigo de Deus? Claro, Deus falava face a face, diz que não teve com uma pessoa que mais intimidade com Deus do que Moisés. Mas ele não era chamado amigo de Deus. Chamado, é um título. Nem Davi, para citar dois homens que eram do Senhor mesmo. Mas Abraão é chamado, e eu pus as passagens que fala: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. E em Tiago, ele diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vê como é importante esse título. Muito importante, porque é título de aliança. Bom, agora gráfico 3. Aqui a gente tem Adão, de Adão até as 12 tribos de Israel, lógico que pulando o monte, né, de Adão, Noé, tem ali as datas mais ou menos, né, 2.500 anos antes de Cristo, Abraão 2.000 antes de Cristo, Abraão gerou Isaque, Isaque gerou a Jacó, que teve o nome mudado para Israel. Jacó nasceu chamado Jacó, mas antes dele estava voltando para a terra prometida, Deus teve um encontro dramático com ele, uma luta de uma noite inteira, até que Deus o abençoou e mudou o seu nome. Jacó não será mais o seu nome, mas Israel. Jacó significa suplantador. E Jacó era, né, aquele que fazia todos os seus planos, depois falava: Senhor, abençoa os meus planos. Então, antes dele entrar na terra, voltando de Padã Arã, Deus tem esse encontro para realmente dar a bênção. É que eu não tenho tempo, gente, eu fico pulando e fico aflita aqui. Mas a bênção que Jacó recebeu do seu pai, Isaque, foi uma bênção muito estranha. Porque eles passaram por cima da palavra de Deus. Quando Rebeca estava esperando os gêmeos, Deus revelou que o mais velho serviria ao mais novo. Deus estava falando: o herdeiro é o mais novo. Esaú nasceu primeiro. E Jacó nasceu depois. E na hora de ser abençoado, porque Isaque tinha preferência por Esaú, ele fez de tudo para dar bênção. Ele queria dar bênção para Esaú. E Rebeca, ela que recebeu essa palavra de Deus, em vez de, como auxiliadora idônea, falar: marido, lembra do que Deus falou? Ela fez um teatro. Sabe um teatro? Rebeca, Jacó e companhia. Ela fantasiou Jacó de Esaú, assim com detalhes. Jacó disse para o pai, ele recebeu a bênção com uma mentira, quando a bênção era dele. Por isso que teve essa outra luta e Deus o abençoou de verdade, agora sim. E Jacó não é mais seu nome, é Israel. Capítulo 32 de Gênesis é muito lindo. Pode ler lá que vocês vão ver essa história. Então, as 12 tribos vêm de Jacó, que teve o nome mudado para Israel. Por isso que a nação de Israel tem 12 tribos. Dessas 12 tribos vieram todos os descendentes de Israel. Eu pergunto, Abraão era judeu? Abraão era judeu ou não era? Era ou não era? Pode responder, gente, não tem medo não. Não. Ele era um gentil, ele era de Ur da Caldeia. Na Caldeia tinha uma cidade chamada Ur, ele era de lá. Ele teve Isaque. Isaque era judeu? Não. Da onde vem essa palavra judeu e israelita? De Israel, Jacó, para Israel, e judeu vem da tribo de Judá. Aí que começou a ter.
A partir dos 12 filhos é que Israel foi formado. É bom você entender isso, porque muitas coisas da Bíblia ficam mais claras. É importante entender isso. Então, desses 12 filhos, veio toda a descendência de todos os israelitas que existem hoje, vieram deles, todos. E de Judá vem Davi, e da descendência de Davi, Jesus Cristo. Entenderam bem, né, essa família? Mas de Isaac e em Jacó e nos 12 filhos, a gente não vai ver na história bíblica, se vocês estão lendo, né? Já leram Gênesis, vocês já viram a coisa. Vocês não vão encontrar a mesma fidelidade, a mesma fé de Abraão. Abraão também teve seus erros, mas ele cria em Deus. Você não vai ver a mesma coisa neles. Então, o maior erro de Isaac foi essa forçada de barra para abençoar o Esaú, quando Deus tinha determinado que era Jacó. Jacó, como já falamos, era astuto, queria ter vantagem, mas mesmo em meio a tantos erros, ele ainda respondeu à manifestação. Essa luta, nossa, dá para a gente falar aqui um tempo dela, porque foi muito lindo. Ele lutou com Deus. E Deus teve que machucar Jacó para ele acordar. E quando ele foi machucado, por isso que Deus faz às vezes com a gente, por isso que nós só crescemos em crise, igreja. Quando ele foi machucado, saiu mancando para o resto da vida, ele falou, agora eu vou embora. E ele fala para Deus, eu não te deixo ir enquanto o Senhor não me abençoar. E abençoou e mudou o nome, Jacó. Mas os 12 filhos de Jacó, gente, se vocês já leram, podem reler. Quando eles herdaram as promessas, o fracasso dessa época amadureceu. Você não vai encontrar um único sacrifício, um único altar, uma única reverência ao Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó nos filhos deles. Não há um altar, não há um arrependimento. O final de Gênesis, vocês veem a traição que aqueles filhos fizeram, né? E cometeram maldade, cobiçaram, tiveram inveja. A única exceção qual foi? Desses aqui. Vocês lembram qual foi a única exceção? Quem? José. José foi a única exceção. Mas assim mesmo Deus conserva as suas promessas. José, com todo aquele sofrimento causado pelos 11 irmãos, acabou chegando lá no Egito. No Egito, o Senhor o leva a uma posição, era o segundo abaixo de Faraó. E quando vem uma fome muito grande em toda aquela região, José traz toda a sua família, dá uma terra excelente, e aquela família, chegaram 75 pessoas da família. Eles se desenvolvem ali no Egito, eles ficam 400 anos, e aquela família virando um povo, ainda não nação, porque nação tem que ter povo, língua e terra. Eles não tinham terra, mas viraram um povo tão grande, que quando levantou-se um faraó que nunca tinha ouvido falar de José, ficou apavorado. Ele falou, esse povo aqui, porque naquele tempo, quando os reis iam à guerra, às vezes eles contratavam outra nação para ajudá-los. E o faraó falou, se vier nos atacar e contratarem o povo que já está aqui dentro, estamos perdidos. Aí ele disse assim, vamos usar de astúcia. Vamos pegar esse povo e usá-los para nós. E eles escravizaram o povo de Israel. Viraram escravos no Egito, e vocês conhecem a história. Lembra da música? No Egito escravo fui.
Sim, sim. Ou só eu? É de criança, gente. Então, o livro de Gênesis termina com a morte de José. Eu sempre falo que o livro de Gênesis termina num caixão. E começa então o livro de Êxodo. Isso que eu estou falando para vocês, que se levantou um faraó, está tudo lá no livro de Êxodo. E eles ficam ali 400 anos. Então Deus preparou um homem para libertar o povo da escravidão. Eu fico impressionada, eu não sei nem como é que eu chamo. Se é da ironia de Deus, se é do bom humor de Deus, se é, eu nem sei. Imagina, ele preparou um homem tirado do Egito, né? Moisés nasceu num tempo em que eles estavam tão assustados antes de escravizar o povo, tão assustados com o crescimento do povo, que Faraó mandou matar todo menino. E as parteiras obedeceram. Depois ele deu nova ordem. E quando Moisés nasceu, com 3 meses de idade, ele foi colocado no meio do Nilo. Pensa bem, mãe, se seu filho, se tivesse uma lei que era para matar todos os meninos que nascessem, você iria pôr o seu filho num cestinho no meio do principal rio do país? É tudo muito interessante que Deus faz. E quem recolhe? A princesa, filha do faraó. Ele cresce no palácio, no círculo mais real, como filha do filho de faraó. Ele é preparado ali, intelectualmente, né? O preparo dele mesmo foi no deserto. O preparo dele foi no deserto, 80 anos de preparo para tirar o povo. Mas eu fico impressionada assim, ele foi criado dentro do palácio, no círculo real do maior império, e é ele que vai tirar o povo de lá. Então acontece todas aquelas circunstâncias, ele foge do Egito, ele há 40 anos preparado no deserto como um pastor, não de pessoas, mas de ovelhas. E aí Deus o chama para tirar o povo do Egito. Eu amo nesse livro de Êxodo e até Deuteronômio, as conversas que Moisés tinha com Deus. Moisés discutia com Deus. Era impressionante. A intimidade, a seriedade também, porque não era um desrespeito. Mas eu tenho a impressão que Deus cutucava Moisés assim para ele interceder, para ele poder salvar o povo. Que Deus só age aqui através de oração, viu, igreja? Ore, ore e ore. Tudo é através de oração. E ele falou: Moisés, eu vou acabar com esse povo, é rebelião demais, não aguento mais, eu vou fazer de você uma nação. Moisés falou assim: não, Senhor. O Senhor vai fazer isso para os egípcios? Falaram que o Senhor tirou eles de lá para matar no deserto? Não, e eles não são meu povo, eles são o teu povo. Tá bom, Moisés. É muito lindo, gente, vocês têm que prestar atenção nisso. Depois ele falou: leva esse povo, o teu povo aí, porque eu não vou. Primeiro, Senhor, ele não é meu povo. Isso aí é outra conversa, outra discussão com Deus, né? Discussão entre aspas. Se o Senhor não for, eu não vou. Tá bom, Moisés, então eu vou. Era assim porque havia intimidade. Igreja, falta intimidade nossa com o Senhor, falta busca nossa lá no secreto do Senhor, para conhecer o Senhor. Ele é o mesmo, e hoje nós somos filhos. A nossa posição é melhor, mais do que a de Moisés. Nós somos filhos, e a gente duvida, a gente treme, a gente tem medo, a gente não entrega. Olha, leia e aproveite como Moisés falava com Deus. É maravilhoso demais, é uma lição enorme para nós. E a nossa posição é muito mais privilegiada,
do que a de Moisés. Então, Deus prepara Moisés com enormes, grandes maravilhas e sinais, tira o povo do Egito. Deus abre o Mar Vermelho, eles passam a pé enxutos e fecha o Mar Vermelho sobre os exércitos de Faraó. E o povo vendo aquilo. Não tinha comida, faz chover pão do céu. Não tinha carne, traz codornizes. Mas em pouquíssimo tempo, esse povo se rebela contra Deus e contra Moisés. E um dia eu estava lendo a Bíblia, há muito tempo, eu falava assim, mas que horror, Senhor! Como é que esse povo faz isso, vendo tanta coisa? O Espírito só falou assim para mim, e vocês? O que aconteceu com os do Egito, passando pelo mar, ficando no deserto e entrando na terra prometida, é exatamente, saiba disso, igreja, exatamente uma figura, uma macrofigura do que acontece conosco individualmente. A saída do Egito é a nossa saída do mundo. As águas é o símbolo do batismo. O deserto, a ida para Canaã, é a nossa caminhada cristã. Precisa de deserto, sim. E a entrada na terra prometida, eu vou tirar aqui um erro que muitos pensam. A terra prometida não é, sabe, tem até um hino que fala assim, eu quero chegar no fim e entrar na terra prometida. Eu não quero. A terra prometida simboliza a nossa vida cristã aqui, nosso serviço, a nossa entrada na vida cristã de verdade, a nossa santificação. Porque o que aconteceu na terra prometida? Eles entraram, sentaram e ficaram em berço esplêndido? Igreja, o que aconteceu? Eles tiveram que lutar e muito. Eles tiveram que acabar com aqueles povos. Eram gigantes. Descendentes de gigantes, eram civilização cruel demais. É famoso, os amorreus. Eles tiveram que lutar para tomar posse da terra. Essa é o símbolo de Canaã. Quando a gente vem para Jesus Cristo, eu tenho que conquistar o meu território para Deus. Eu tenho que conquistar minha mente para Deus. É a primeira coisa que eu tenho que conquistar. Eu tenho que conquistar a nossa unidade para Deus, senão nada acontece. E aí, em unidade, eu vou conquistar as regiões celestiais do mal. Estão entendendo? Isso é Canaã, simbolizando para nós, que tudo é uma figura. A nossa espera na eternidade se chama Nova Jerusalém. Essa sim, essa eu quero entrar. Em Canaã, na terra prometida, nós já estamos. Precisa levantar e combater os inimigos. Os inimigos, as fortalezas, os pecados, os hábitos, os vícios, as posições erradas que nós temos contra Deus. Isso é a conquista da nossa terra para Ele. Entenderam bem isso? Muito importante. Moisés morre antes de entrar na terra prometida. E eles ficaram 40 anos no deserto. Vocês lembram por que eles ficaram 40 anos no deserto? Por causa de toda essa rebelião. E Deus não pode, isso é um princípio, igreja, aprende. Deus não pode abençoar uma geração ou uma pessoa desobediente, rebelde. Ele não pode derramar a bênção dele. Então, a rebelião foi tão grande, tão repetida, que Deus falou, essa geração não entra. Sabe, eles saíram do Egito e já estavam em frente à terra? 3 meses. Tinha um caminho que eles podiam fazer em 20 dias. 3 meses. Mas eles duvidaram. Eles olharam a terra e falaram, Deus nos trouxe aqui para a gente morrer. A gente não vai dar conta desse povo, a gente é pequeno, é que nem gafanhoto aos olhos deles. Só 2 falaram, não, Deus prometeu, Ele vai dar, não tem nada disso, vamos embora.
Mas o povo se rebelou, e aí Deus falou, não, essa geração não entra. Vocês vão ficar 40 anos no deserto, até essa geração morrer, e os filhos deles vão entrar. Por isso, 40 anos no deserto. Podiam ter entrado em 3 meses. Moisés morre antes, e é Josué que introduz o povo na terra. E assim a gente começa o período da lei. Por quê? Esse período da lei começa ali em Êxodo, acho que 19, se não me engano. Ele durou cerca de 1.500 anos, a lei, desde que Deus deu a lei até Jesus Cristo vir, que acabou com a lei em forma de ordenanças, nós vamos entender isso melhor. 1.500 anos demorou a lei em vigor. E eu acho, igreja, que o período da lei é um dos mais mal entendidos por nós, da igreja. Muitos pensam que, guardando os 10 mandamentos, a lei, podem ser salvos assim. Não. Só há um elemento que nos salva. Qual é? O sangue do Cordeiro. A lei, o cumprimento da lei, é o resultado disso. O cumprimento da lei é o poder que agora tem em nós pelo Espírito Santo. A gente cumpre toda a lei pelo Espírito Santo. Que você pensa que está sem lei, você não está não. Mas, vamos falar da lei de Moisés. A lei não foi dada para salvar pessoas. A lei foi dada para um povo redimido. Como? O povo de Israel que estava no Egito era redimido? Era. Como? Pelo sangue do Cordeiro que foi passado nas portas. Houve sangue, houve morte. E quem creu passou, matou o Cordeiro, passou o sangue na verga e nos umbrais da porta. E onde o primogênito não morreu, mas ali estava a redenção deles. Foi só quando eles fizeram isso, eles puderam sair do Egito. Como quando a gente se apropria do sangue de Jesus, nós saímos do mundo. Deus nos tira do mundo. As coisas de Deus são doidas, né? Ele nos tira do mundo, depois Ele manda a gente para o mundo. E fala, não ame as coisas do mundo. Mas só para vocês entenderem que a história de Israel é uma figura da nossa história individual. Então, aquela cobertura do sangue da Páscoa permitiu para Deus lidar com aquele povo. Vocês lembram que tinha que ter morte entre Deus e o homem, do Éden em diante, da queda em diante? Então, o sangue da Páscoa fez com que Deus pudesse lidar com aquele povo. E no final da escravidão do Egito, Deus já tinha profetizado a escravidão de 400 anos para Abraão, ali em Gênesis 15. Deus então envia Moisés, tira o povo, e a história começa, a história da lei. Só para ficar bem nítido. Aquela promessa eterna de Gênesis 12, com o chamamento de Abraão, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e abençoarei, e serão benditas em você todas as famílias da terra. Não é só da família dele, não, da terra. Da terra. E era uma promessa eterna. Agora, gente, aí que está, que precisa entender bem. Dentro dessa promessa eterna, para Abraão, que vai se cumprir no final e eternamente, todas as famílias da terra serão benditas. Deus fez um programa temporário. Dentro, então, do programa eterno que foi prometido para Abraão, entenda bem isso. Deus encaixa
dentro um programa temporário chamado lei. Nossa, você vai entender muito melhor tudo, entendendo isso. A lei foi um programa introduzido, ela foi necessária por causa da imaturidade espiritual do povo. Se você puder pôr o slide 4. Então, a lei é de Gálatas, né? Paulo está explicando a lei. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus, a promessa feita para Abraão. Agora, afinal, é a promessa ou a lei? Qual que vai anular agora? De maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. No Novo Testamento nivelou tudo, não tem mais judeu e gentil. A gente não precisa de ir lá em Jerusalém, fazer o sacrifício no templo para ser aceito por Deus. Ele falou, nivelou tudo. E a lei, ela não se opõe à promessa. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei. Paulo está falando como judeu. Nela encerrados, até que, olha o limite da lei aqui, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor. Você pode falar, foi a nosso aio em algumas versões, foi a nossa babá. É isso, para ficar bem moderno. Até Cristo. Foi o nosso tutor até limite, Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor, da lei. Vocês entenderam esses versículos? Ele está falando, se a lei pudesse dar vida, ela não tinha saído. Mas o que dá vida é aquela promessa do Salvador. A promessa. Mas a lei foi encaixada por um tempo, porque o povo de Israel não conhecia Deus, o povo de Israel não sabia andar, não sabia como obedecer a Deus, não sabia nada, eles precisavam de alguém. O Israel é a parte infantil do plano de Deus. A igreja é adulto. Criança, você tem que falar tudo. Quem tem filho aqui sabe. Menino, não come isso. Vai escovar os dentes, vai se arrumar para ir para a cama, levanta que está na hora. Se você não fizer, não faz nada. Faz. Alguém aqui tem filho prodígio? Eu, pelo menos, era ali, ó, no cutucão. Tem que falar tudo. Cumprimentou a visita? O duro é que tem mãe que até o menino está com 30 anos, está falando assim, cumprimentou a visita? Então, entendam que a lei era esse tutor que conduzia, porque senão eles não sabiam o que fazer. O slide 5 já foi, não foi. Slide 5, também tudo o Novo Testamento explicando. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, não falei, o período da lei era a menoridade do plano de Deus. Em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, quando Jesus veio, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Só explicar uma coisa, a palavra Abba significa pai. Aí estaria escrito pai, pai.
Só que a expressão Abba, porque os escravos naquele tempo eram diferentes dos que nós tivemos aqui, viu, gente? Completamente diferentes. Eles chamavam o seu amo de pai. De pai. Mas a palavra Abba, só o filho legítimo poderia falar, o escravo não podia, era proibido. Então, Abba só podia ser falado por aquele que era filho legítimo. Então, o Espírito ele está explicando para a igreja a relação da lei com a graça, com o nosso tempo. Então, quando chegou, Deus enviou o seu Filho a fim de redimir os que estavam sob a lei, que eram os israelitas também, principalmente, para que recebessem uma adoção de filhos. Agora vai se tornar filho adulto. Vocês viram que na outra passagem fala assim, ele era o senhor de tudo, mas ele tinha que obedecer ao escravo. Por quê? Porque os pais, naquele tempo, eles destacavam um escravo, porque a gente pensa em escravo, uma pessoa que não sabe nada, que não teve chance na vida de estudar. Não, lá quando eles venciam guerra, eles traziam pessoas de fora e tinha gente graduadíssima. Então eles pegavam um escravo bem preparado e destacavam aquele escravo para educar o seu filho. O escravo ensinava tudo. Até o tempo que o pai determinava que era a maioridade, aí acabava, mas ele já tinha sido instruído. Isso que a lei fez, que Paulo está explicando. Mas quando veio a maioridade, agora não precisa, não vai mais obedecer o escravo. Ele é o Senhor, mas ele está preparado. Foi isso que a lei fez. Vocês estão entendendo? Bem entendido isso? É muito importante você entender essa relação da lei. E o slide 6 diz: quero dizer isto, a lei que veio 430 anos depois. Depois do quê? Do chamado de Abraão, da promessa que Deus fez a Abraão. Não anula a aliança previamente estabelecida por Deus com Abraão, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante promessa. Não lei, promessa. Qual era então o propósito da lei? Se então é a promessa, por que essa lei veio? Que ficasse a promessa, né? Essa é a pergunta que está atrás. Foi acrescentada, aqui que está a chave, acrescentada a promessa, por causa das transgressões, até que, o limite, viesse o descendente, Cristo, a quem se referia a promessa. A palavra Cristo é o que pôs, não está no texto, por isso que está entre chaves. Acabou? Acabou o tempo. Então, mas já estou contente de ter encerrado esse entendimento da lei com o nosso tempo. Então, a lei foi um período para que houvesse essa maioridade. E nós já nascemos nessa maioridade. Amém?